Pode sentar, igreja. Digam amém. Abram a Bíblia de vocês. Abram a Bíblia de vocês em Filipenses, no capítulo 4. Nós vamos aprender uma palavra fortíssima, uma atitude fortíssima de libertação com o apóstolo Paulo, que é muito bom nos libertarmos de uma coisa que tem consumido muitas pessoas na sociedade e, por que não dizer, muitas pessoas dentro da igreja, porque até dentro da igreja, da família de Deus, nós temos visto suicídios. Amém? Vamos aprender a viver. Eu acho que quem está na igreja aprende a viver. Não existe uma escola maior para ensinar a viver do que a igreja. E eu já aprendi muitas coisas no mundo, mas eu aprendi muito mais na igreja. Amém? No mundo eu aprendi muita coisa ruim, aprendi muito escape, muita saída, mas não aprendi muita coisa boa, né, irmão Sérgio? No mundo não se aprende muita coisa boa. Nós estamos vendo, igreja, um mundo contaminado. Eu hoje falei para um jovem, e ele debatia comigo. Eu disse a ele: olha para a sua vida. Eu só vou usar um argumento para você ver que eu estou certo. Se a sua vida estiver boa, eu vou passar a te seguir. Mas se a minha vida estiver melhor, eu espero que você me ouça um pouco. Eu vou pedir pouco a você. Mas se a sua vida estiver boa, eu vou te seguir. Mas eu já estou vendo que a sua vida não está boa. Aí eu perguntei a ele: qual a vida que você acha que está melhor? A minha com Jesus ou a sua com a sua filosofia de vida? Aí ele: a sua está melhor. Mas eu tenho a minha opinião. Vocês estão entendendo, gente? Amém? O que adianta você ter opinião se você não está acertando? É uma questão de sabedoria. Como que eu vou querer dar uma opinião de uma coisa se eu estou me dando mal? É melhor eu ser humilde e dizer assim: me dê um pouco de experiência, me diga o que eu tenho que fazer. Vocês têm que procurar referência para a vida de vocês. Procurem pessoas mais inteligentes para vocês aprenderem as coisas. Procurem homens e mulheres espirituais que realmente tenham capacidade de transmitir um bom conselho, uma boa palavra. Então eu disse a ele: olha, meu pai foi uma referência para mim, porque ele me criou, porque ele me educou, mas a minha referência hoje é Jesus Cristo. Meu pai deixou muita saudade, mas eu digo que a referência minha hoje é Jesus. Por quê? Porque eu tenho que evoluir mais. Diga glória a Deus. Vocês, se seguirem a Jesus Cristo, se vocês seguirem a palavra de Jesus Cristo, vocês vão se santificar de tal maneira que vocês vão aprender a viver uma vida de qualidade. Uma vida de qualidade não quer dizer, igreja, uma vida abastecida. E nós vamos ver nessa passagem de Filipenses 4, que o apóstolo Paulo, ele tinha uma vida de qualidade porque ele aprendeu. Digam glória a Deus. Ele era independente, ele era autônomo, ele era autossuficiente, num bom sentido, mas um homem que aprendeu a viver. Diga glória a Deus. E é isso que nós estamos vendo na igreja, pessoas que não aprendem. Estão na igreja, mas não aprendem a viver com Jesus, não aprendem a santidade. A santidade, igreja, é um ajuste de pensamento. Tem gente que pensa em santidade, pastor, santidade é não adulterar,
Amém. Mas santidade é muito mais do que isso. Santidade é ajuste de conduta conforme a vontade de quem? De Deus. Isso é santidade. Santidade é parar de pensar por si mesmo. Santidade é parar de errar como o ser humano erra. Quando a pessoa se santifica, ela para de errar. Por quê? Porque ela se aparta do mal, ela se separa do mal, ela se separa daquilo que não presta. E quando nós falamos separar do que não presta, é separar do próprio pensamento que não presta, do próprio sentimento que não presta, da reação que você tem errada. Amém? Você reage de forma errada às circunstâncias da vida, você reage de forma errada em relação às coisas, você reage de forma errada em muitos sentidos. Por quê? Porque você não sabe viver. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que ele aprendeu. Glória a Deus. E vocês têm que aprender, igreja. Olha o que o apóstolo Paulo ensina no versículo 11. Filipenses 4:11. Vamos orar pela revelação da palavra, que nós não oramos. Senhor nosso Deus, fale conosco e ensina-nos a viver, ensina-nos a estabilidade emocional, a estabilidade psicológica, a nossa confiança no Senhor, meu Deus. O Senhor seja a nossa suficiência, o Senhor seja o primeiro, a primazia, meu Pai, em nossas vidas, e toda a suficiência do Senhor venha nos sustentar, venha nos fortalecer. Fale à igreja agora, eu te peço, Pai, humildemente, porque o Senhor é a nossa referência, o Senhor é a nossa coluna de nuvem para nos guiar de dia e a nossa coluna de fogo para nos guiar à noite, como fazia com o teu povo no deserto. Então agora nós queremos a direção de Deus, nós queremos aprender mais, porque nós aprendemos a viver com o nosso Deus. Então que assim seja, revelações maravilhosas sejam, meu Pai, dadas à igreja nesta noite. A igreja seja unida, a igreja seja forte. Eu oro por uma igreja preocupada com o corpo e com o membro. Tenhamos preocupação com o nosso conjunto, mas também tenhamos a preocupação com os membros. Todos que estiverem necessitados, todos que estiverem precisando de ajuda, jamais nós venhamos a passar longe, mas venhamos a buscá-los, meu Deus, venhamos a ajudá-los, ó Pai, porque aqui nós somos o corpo de Cristo. Digam glória a Deus, digam amém. Irmãos, Paulo disse assim no versículo 11: não digo isto por necessidade, porque já aprendi ao que, igreja? A contentar-me com o que tenho. Nós vamos aprender o que é esse contentamento, para que nós também possamos ter esse padrão, contentar com o que temos, nos contentar com o que temos. Paulo está falando aqui, igreja, ele está querendo passar para vocês um segredo, para que haja um equilíbrio, amém? Para que nós tenhamos um equilíbrio, e diga-se de passagem, que o apóstolo estava sofrendo, porque ele escreve essa carta de dentro de uma prisão. Alguns dizem que é de Roma, outros divergem em relação a esse local, mas certamente Paulo estava dentro de uma prisão. Um homem que já passou por fome, um homem que sofria perseguição, um homem que foi açoitado, rejeitado, expulso
ele escreve esta carta aos Filipenses. Mas o tema de Paulo nessa carta é o contentamento. Glória a Deus. O tema de Paulo nessa passagem, vamos dizer assim, é o contentamento. Por quê, pastor? Se você parar para pensar, nós estamos num mundo em que as pessoas, elas são o quê? Descontentes. Quem está contente, quem tem alguma coisa, quer algo quê? Quer algo mais. Quem está magro, quer ser gordo. Pastor, eu quero engordar. O outro que é gordo, eu preciso emagrecer. Eu preciso emagrecer. Amém? A pessoa que é branca, chega numa época dessa, eu tenho que pegar uma corzinha, porque eu vou botar um biquíni, e eu estou muito branca. Glória a Deus. Isso quer dizer o quê, pastor? Que as pessoas não são o quê? Não estão contentes. As pessoas são descontentes. As pessoas não estão satisfeitas com o que têm, nem com o que são. Mas Paulo disse, eu estou contente com o que eu tenho. Vocês estão entendendo? Comecem a entrar para dentro, entrar para a palavra. Comecem a se colocar no lugar do apóstolo. Pastor, será que eu sou uma pessoa contente com o que eu tenho ou eu sou uma pessoa descontente? E você vai entender, não é satisfação com miséria que ele quis dizer. Não é satisfação com prisão que ele quis dizer. Mas a palavra está dizendo que ele aprendeu. Então, quer dizer, é uma condição de vida que nós temos que o quê? Aprender. Nós temos que aprender a sermos contentes. Paulo estava em tribulação, igreja. Paulo estava passando por necessidades materiais. E a palavra de Deus aqui diz que veio uma ajuda para ele. Veio uma ajuda de encontro à necessidade dele, mas ele reagiu com naturalidade. Paulo reagia com naturalidade, mesmo precisando de alguma coisa, Paulo mantinha o controle. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você pode estar precisando de alguma coisa, mas como Paulo, você tem que manter o controle. Paulo estava num estado de pobreza, mas ele mantinha o quê? O controle. Paulo não reclamava. Paulo não reclamava da privação, mas ele disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Aprendam a grande experiência e a bênção que há nestas palavras. Glória a Deus. Aprendam isso, pastor, contentar-me com o que eu tenho. Que nobreza que o apóstolo profere aqui nessas palavras. Que grandeza. Eu meditei nessa palavra várias vezes, mas nesse último estudo agora, eu consegui mensagens, eu consegui captar informações muito mais profundas que eu quero compartilhar com a igreja. Amém? Então, vocês analisem com temor e tremor o que ele diz. Mas no versículo 6, Paulo fala da ansiedade. Glória a Deus. Olha o que ele fala no versículo 6. Não estejais inquietos por coisa o quê? Por coisa alguma. Paulo não está dizendo para você fingir satisfação, mas ele disse para você não ficar ansioso demais. Quem está entendendo, diga amém. Não estejais inquietos. Sabe o que é isso, pastor? É aquela pessoa que fica com um pensamento acelerado, dentro de uma circunstância difícil. É aquela pessoa que fica extremamente preocupada. É aquela pessoa que fica ansiosa, e ela no final, ela entra em depressão. Amém? Ela entra em depressão porque a mente acelera. Em que sentido? Querendo uma saída, mas não encontra uma saída. Ele na prisão, ele gostaria muito de sair,
mas ele estava o quê? Controlado. Ele queria sair, mas mentalmente ele se controlava. Dentro de Paulo havia um autocontrole. Paulo estava sob um domínio próprio. Digam glória a Deus. E mais ainda, igreja, ele não estava dependendo de ninguém. Ele não estava esperando ninguém. Ele não estava esperando em ninguém. Tem que alguém vir me ajudar aqui. Tem que alguém arrumar um advogado para mim. Tem que alguém mandar comida para mim. Não, Paulo estava contente com o que ele tinha. O nosso problema, sabe qual é, igreja? Reclamar. Isso consome o espírito. Reclamação consome o espírito. Reclamação pesa o ambiente. Pastor, eu não aguento mais. Eu não estou aguentando mais. Mas Paulo não. Paulo falou que ele estava contente, mas ele exorta contra a ansiedade. E era justamente o que poderia atacá-lo na prisão, irmão. Era justamente, e a ansiedade ataca em várias coisas. Quando uma pessoa fica doente, e ela se preocupa com a doença, se essa doença for incurável, se não há recurso financeiro, a primeira coisa que bate é o quê? Ansiedade. Quando se perde alguém, quando se perde um amor, que a gente diz, né, amor, entre aspas, ou amor verdadeiro, a pessoa tende a ficar o quê? Ansiosa. A pessoa tende a ficar ansiosa porque ela não aceita aquela condição. Ela não aceita aquele momento difícil. Mas nós somos o quê? Nós somos cristãos. O pastor e Paulo não estão dizendo que vocês devem aceitar os seus sofrimentos, mas vocês têm que entender que a vida de vocês está no controle de quem? Se Deus permitiu ele cair na prisão, mas a causa era o quê? A própria obra de Deus. A própria obra de Deus. Paulo se entregou ao Senhor nesse momento difícil. Será que vocês têm a capacidade, se vocês têm essa santidade de esperar em Deus, de colocar Deus em primeiro lugar, de colocar Deus no controle? Se Ele estiver fora do controle, porque é consequência de erro, você coloque-o no controle, você confesse o erro e diga assim: Senhor, cuida da minha vida a partir de agora. Eu quero ter o Espírito Santo como referência. Eu quero ter a Tua palavra como referência. Eu quero que a Tua palavra controle a minha vida, porque essa era a condição de Paulo. Paulo era controlado pela palavra de quem? Pela palavra de Deus. Eis aí o remédio. Qual é o remédio, pastor? Permitir que Deus controle a minha vida. Não permitir que eu fique ansioso, não permitir que o meu coração acelere o meu pensamento, ou o meu pensamento influa no meu coração, mas eu vou permitir que Deus controle o quê? A fonte da minha vida. A fonte da sua vida é o seu o quê? A Bíblia diz que é o seu interior. Quando fala coração, é uma fonte de sentimento. Quando fala fonte da vida, fonte de sentimento, fonte de pensamento, fonte de vontade. Paulo estava com sentimento controlado, pensamento controlado, vontade controlada, porque ele estava sendo controlado pelo Evangelho. Ele estava sendo controlado por uma verdade cristã, igreja. E é isso que falta para nós. É esse aprimoramento que falta. Você não entra na igreja para depender de um homem. Amém? Paulo tinha esse controle. Paulo era um homem que vivia no controle do Senhor. E é isso que nós precisamos. Vocês só vão sentir firmeza se vocês se apegarem com quem? Se vocês se apegarem com Deus. E aquela igreja, ela manda uma oferta para Paulo.
Os filipenses, eles mandaram uma oferta para Paulo. Paulo recebeu essa oferta e agradeceu, igreja. Paulo, ele manda Epafrodito agradecer. Agradeça a eles lá. Ele manda uma carta de agradecimento. Esse versículo 10 até o versículo 20, Paulo, ele escreve uma carta de agradecimento. Ele agradece, ele fala do amor da igreja, ele fala do cuidado dos filipenses, mas Paulo estava sofrendo na prisão. Mas ele não reclamou da prisão. Esse é um ponto alto da mensagem. Paulo não reclamou da prisão. Olha o que ele fala. Ora, versículo 10. Muito o quê? Me regozijei, quer dizer, me alegrei demais. O regozijo é uma alegria além da alegria. Muito me regozijei no Senhor, Ele se regozijou em quem? No Senhor. Eu me alegrei no Senhor. Eu me alegrei no Senhor, porque o mover da vida de vocês, em terem vindo me socorrer, foi através da graça do Senhor. Vocês estão entendendo? Paulo, ele louva a Deus. Paulo, ele agradece, mas ele louva a Deus, porque Deus moveu aquelas pessoas. Eu me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança. Finalmente, por quê, pastor? Porque demorou muito. Nas entrelinhas, Paulo está dizendo assim, olha, vocês demoraram muito, mas eu estou muito alegre. Quando a gente está precisando de ajuda, e a gente fica esperando que alguém venha ajudar, e essa pessoa não vem. A tendência nossa é o quê? Reclamar. A tendência nossa é dizer, fulano dizia que era meu amigo, mas não veio. Fulano, o pastor não veio me visitar. O irmão da igreja não veio me visitar, porque eu estou doente aqui e até agora nenhum telefonema. Esse é o murmurador. Eu não classifico essa pessoa como uma pessoa espiritual, não. Eu classifico como problemático. Ele não mandou recado, ele não pediu socorro, ele não falou nada, ele não disse qual era a condição dele, simplesmente a pessoa some da igreja, não fala nada comigo, e depois quer dizer que eu estou errado, porque eu não fui visitar. Não é assim que acontece, sim ou não? É assim que acontece com a maioria. Não manda recado, não fala nada, e depois diz, não vieram me visitar. Mas Paulo diz assim, não, eu agradeço no Senhor, eu me regozijei, eu me alegrei muito no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, por vocês terem lembrado de mim. Apesar do tempo, mas ele não falou apesar do tempo, ele disse finalmente. Mas com um tom de quê? De não foi de repreensão, não foi de reclamação. Paulo sabia, igreja, se segurar. Paulo sabia suportar o momento difícil, ou um aparente abandono. Ninguém aguenta, fulano me abandonou. É assim que a gente faz, me deixaram sozinho. Jesus também, um dia ele falou para os discípulos, olha, vocês vão sumir, todo mundo vai me abandonar, mas eu não vou ficar só, porque o Pai está comigo. E Paulo pensava da mesma forma, igreja. Finalmente, reviver a vossa lembrança, olha aí no versículo 10, de mim, pois já vos tinhais lembrado. Paulo ainda diz assim, eu sei que vocês se lembraram. Vocês demoraram, mas eu sei que vocês se lembraram, só que vocês não tinham condições de vir. Eu acredito que vocês lembraram de mim. Olha como que ele, ao invés de se amargurar, de descarregar um ressentimento, de descarregar uma mágoa, irmã, ele fala assim, eu sei que vocês se lembraram de mim, apesar de vocês terem demorado, porque vocês são irmãos, porque nós somos irmãos da fé. Mas o que a gente fala, não, irmão, você não veio, agora eu já estou na outra igreja.
Irmão, lá, pastor, ninguém gosta de ninguém na nossa igreja. Porque ninguém ligou para mim. Eu falei, irmã, ninguém ligou, mas eu estou aqui. E já não está bom, não? Quer que traz um bolo? Quer que traz um bolo para a gente cantar parabéns? Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Mas Paulo fala assim, olha, vocês já tinham lembrado. Vocês já tinham lembrado. Ele podia muito bem dizer, por que vocês demoraram tanto? Eu fiz tanto por vocês, eu ensinei o evangelho a vocês, e vocês nem ligaram para mim. E é o que a gente ouve dentro da igreja. Mas o que é isso aqui, pastor? Santidade. Uma pessoa, quando ela tem santidade, ela só procura pensar o melhor. E ele ensinou isso no versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso o quê? Não pensem no pior. Sabe qual é o nosso problema, irmã? Pessimismo. Pessimismo é a pior coisa que tem. Destrói o ambiente, coloca sentimento de impotência, coloca sentimento de impossibilidade, acaba com o estado espiritual da pessoa. Porque ela só fala coisas negativas. Paulo estava na prisão, ele podia dizer assim, eu estou pensando besteira, eu acho que eu vou me matar. Mas eu pergunto, e Deus? E o testemunho dele com o Senhor? Ele como líder espiritual, ele iria passar esse exemplo? Amém? Ele iria passar um exemplo ruim para a igreja? Você como membro da igreja de Jesus Cristo, você vai passar um péssimo exemplo lá para fora, na hora que você estiver passando por dificuldade, pessoas da sua casa que não são convertidos, de se depararem com você reclamando da sua condição, mas você é servo de quem? E por que está reclamando? Porque não suporta o que Deus permitiu na sua vida. Por que não tem essa altura espiritual? Por que não tem esse desenvolvimento espiritual? Por que não alcança essa santidade? Paulo falou, vocês aprendam uma coisa, antes de agradecer, ele disse, pensem no melhor. No capítulo 4, ele começa repreendendo dissensões dentro da igreja. Havia discussão, se vocês lerem o contexto do capítulo 4, havia uma discussão de membros da igreja. Mas não deveria haver. Nós deveríamos estar bem, nós deveríamos estar unidos. Nós deveríamos ser uma igreja firme, uma igreja que se ajuda, um povo que se apoia, um povo que se ama de verdade. Diga glória a Deus. É isso que Paulo quer passar para a igreja. Ele agradece. O maior problema dele aqui foi enquadrar esse agradecimento. O maior problema de Paulo aqui ele não falou da cadeia, mas ele ressaltou a bondade, ele ressaltou a generosidade dos filipenses, mas ele não ressaltou a ansiedade, que ele poderia até estar sentindo, porque é natural uma pessoa presa sentir ansiedade. Glória a Deus. Uma pessoa presa sentir ansiedade é o que mais tem dentro da cadeia. Homens ansiosos, pessoas com as suas mentes aceleradas, preocupados com as suas famílias que estão lá fora, preocupado com os seus filhos, preocupado, porque a esposa já está dizendo que não quer mais, já está dizendo que vai me largar. Glória a Deus. Mas Paulo estava firme, Paulo, ele estava tranquilo, igreja. Ele mostra aos filipenses a tranquilidade de esperar. Nós não sabemos esperar. Nós não sabemos esperar o momento da libertação. Nós não sabemos esperar a mudança do tempo. O tempo vira para pior e nós entramos num desespero. Não, eu não suporto isso, eu não aguento isso, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. Você começa a pensar o quê?
o pior. Aí você ataca, você fica ansioso porque você pensa o pior. Você perde a paz de Deus que ele cita no versículo 7. Ele fala que existe uma paz que guarda coração, que guarda sentimento, mas essa paz está em Cristo Jesus. Veja como que a palavra se encaixa. Veja como Paulo, ele vai fazendo um quebra-cabeça para levar um ensinamento para a igreja. Ele disse assim, olha, no versículo, continuando 10, pois por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido o quê? Oportunidade. Aí ele disse, não digo isso como por o quê? Ou seja, vocês me ajudaram, mas eu não sentia o quê? Eu não sentia necessidade. Eu estou falando isso, que vocês lembraram de mim, mas comigo estava tudo o quê? Estava tudo bem, mas não estava. Ou talvez pode não estar, mas Paulo controlava o quê? A mente. Quem controlava a mente e o coração de Paulo? A paz de Deus, do versículo 7. A paz de Deus pode controlar o seu pensamento. Você está entendendo? Amém? A paz de Deus pode guardar os seus sentimentos. Essa paz de Deus não vai deixar você ansioso, não vai deixar você desesperado, não vai deixar o pessimismo entrar para que a murmuração comece. Se o pessimismo entrar, vai começar a murmuração. E quando entra a murmuração, não tem mais raciocínio. Você não consegue pensar corretamente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Paulo disse assim, olha, não digo isto por necessidade. No versículo 17, ele diz assim, não que procure o quê? Dádivas. Eu não procuro dádivas, eu não estou extremamente necessitado, ou seja, eu não dependo. É isso que Paulo está deixando claro aqui. Vocês estão entendendo o segredo da palavra? Você pode, quando você é uma pessoa descontrolada, fulano me ajuda porque eu não estou aguentando. É isso que o diabo gosta. É isso que o diabo adora. O diabo adora ver uma pessoa lamentando, pedindo misericórdia para homens, pedindo socorro desesperadamente. Mas Paulo aprendeu ao quê? Segurar o rojão. É difícil isso, igreja? É. Só pode fazer isso quem tem o quê? Desenvolvimento espiritual. Segurar o rojão não tem sido fácil nem para pastores. Porque eu já vi muitos fechar a igreja e ir embora porque não tem recurso. Eu já vi muitos se desligar, não quero mais, larguei porque a obra é muito espinhosa. Eu ouço esse papo bobo. Eu pergunto, é espinhosa, irmão? E para que você entrou? Você pensou que você ia ganhar dinheiro, né? Você pensou que o ministério é brincadeira, né? Você pensou que você não ia pecar, né, irmão? Desde você, não, porque agora você é líder espiritual, né? Aí você é um santo que já subiu para o céu. Não, você continua na terra, você continua enfrentando agora mais ainda o diabo, mais ainda a tentação, porque você agora fez um comprometimento com quem? Com Deus. Pode ter certeza que as coisas se tornam mais difíceis. A nossa fé começa a ser provada, igreja. A nossa santidade, ela tem que ser provada e testificada. Como você reagia antes, reclamando, murmurando, gritando, querendo que as pessoas te ajudem, você não vai reagir mais. Você vai esperar em quem? Você vai esperar em Deus, você vai segurar o máximo. Você vai confiar no Senhor, porque o Senhor vai enviar ajuda. Diga glória a Deus. E sabe o que eu vejo aqui de importante? O que essa palavra mais me ensinou foi que ele estava apoiado por uma igreja de verdade. Se nós formos igreja de verdade aqui, ninguém vai passar necessidade. Quem entende isso? Diga amém.
Se tem uma igreja de verdade, não tem necessitado nessa igreja. Se tem uma igreja de verdade, não tem ninguém sem remédio. Não tem ninguém sem comida. Não tem ninguém sem assistência. Paulo estava falando aqui e se alegrando, porque ele viu uma igreja de verdade. Ele viu que ele formou pessoas verdadeiramente espirituais que amavam uns aos outros. Diga glória a Deus. E ele disse: olha, eu não dependo. Ele deixa isso muito claro. Eu estou enfrentando o problema. Eu estou enfrentando o problema. Glória a Deus. E é isso que nós temos que fazer. A gente não precisa sobrecarregar ninguém, não. Irmãos, nós vamos saber, pela graça de Deus, o que os nossos irmãos estão precisando. E nós vamos nos dispor a ajudar. Nós não vamos esperar ele esgoelar e chegar, eu estou passando fome. Não. Por causa da comunhão, nós estamos sabendo o que está acontecendo com um e com outro. Porque nós somos o quê? Porque nós somos o quê? Nós somos da igreja, nós somos o corpo da igreja, nós somos um corpo. Se tiver um membro com dor, todo mundo vai sentir dor. Se tiver um membro passando por dificuldade, todo mundo é responsável. Paulo não precisou pedir ajuda, não, a ajuda veio. E a maior alegria dele foi porque ele viu que a igreja se preocupou com ele. Mas ele não repreendeu a igreja, apesar da demora. Mas a igreja se manifestou e disse: vamos lá levar uma oferta para o irmão Paulo, vamos ver o que ele precisa. Nós temos ideia do que ele precisa. Alguém mandou uma roupa, outro mandou um bolo, outro mandou uma comida, outro mandou uma quantia de dinheiro. Paulo ficou abastecido. Mas ele disse assim: olha, eu estou falando isso, mas eu estou bem. Eu não estou dizendo isso por necessidade, porque eu aprendi a me contentar. Paulo não ficou triste na situação, Paulo não ficou desesperado, mas ele concilia esse estado espiritual ao agradecimento. Amém? Ele mostra que ele estava comovido com eles, ele não ficou indiferente, apesar da sua estrutura espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Ele podia dizer: vocês vieram aqui, eu não preciso de nada, não. Não precisavam se preocupar comigo, não. Muito obrigado. Mas eu estava bem, eu estou firme no Senhor. Eu estou sendo sustentado pelo meu Deus. Foi isso que ele falava, igreja. Era isso que ele falava. Foi isso que ele mandou Epafrodito falar: vai lá e diz a eles que está tudo bem. Fale com eles que eu estou sendo alimentado espiritualmente. Dê o exemplo a eles, diga a eles que não há ansiedade. Para eles não estarem ansiosos, porque a perseguição é grande, a perseguição à igreja era grande. Quem testificava o nome de Jesus era perseguido, glória a Deus. E hoje nós somos perseguidos por Satanás, nós somos perseguidos por pessoas, nós somos criticados dentro da nossa própria casa. Há divisão dentro de uma casa, quando se fala de Jesus, amém? Há divisão dentro de uma casa. Ah, não, é cristão, isso é crente, cretino, amém? Crente, cretino. Não, você é garantido por Deus, diga glória a Deus. Paulo não ficou encucado: eles não me enviaram nada para mim, eu estou na prisão e ninguém lembrou de mim, há muito tempo que ninguém veio me ver, eu estou nessa cama, eu estou nesse hospital e ninguém veio me ver. Ainda bem que eu espero que todos vocês alcancem essa estrutura aqui, para que quando vocês passarem por uma prova e ninguém for ver, vocês não se desliguem da igreja. Amém? Não, nós saímos porque lá ninguém dá atenção. Eu já ouvi falar isso. Pastor, lá ninguém dá atenção. Aí eu também faço. Glória a Deus. Ninguém dá atenção. Paulo pensou isso? Paulo pensou isso, igreja? Não, Paulo não pensou isso.
Paulo ficou firme. Eu espero que vocês aprendam a ser firmes. Eu espero que vocês confiem primeiramente em Deus e depois confiem em Deus. E depois confiem em Deus de novo. Amém? E quando alguém da igreja vier, você diga, estava tudo o quê? Estava tudo bem, mas muito obrigado por você ter lembrado de mim. Eu estou lá, estou voltando. Avisa o pastor lá que eu estou voltando. Como estão os nossos irmãos lá? Está todo mundo bem? Eu estou passando pela luta aqui, mas está tudo o quê? Está tudo bem. Desenvolvimento espiritual. Isso aqui não é fingimento, não é retórica. Não era um discurso para agradar, para mostrar que ele era o bambambam, não. Paulo estava mostrando, igreja, santidade. Diga glória a Deus. Pastor, o que é isso aí? Santidade. Santidade. Não tinham enviado o recurso há muito tempo para aliviar o sofrimento dele. Olha, vocês me lembraram de mim, mas eu sei que faltou oportunidade. Mas o que controlava a vida de Paulo era a verdade cristã. O que controlava a vida de Paulo era o reino de Deus, era a palavra de Deus, era o evangelho que dominava o seu coração. E nós temos que aprender, igreja, a revestir o nosso coração, a nossa mente com o evangelho, com a palavra do Senhor, porque a promessa, ela sustenta a esperança, ela nos traz esperança. Diga glória a Deus. Pensem no melhor, pensem no que é verdadeiro, pensem no que é honesto, pensem no que é amável. Pastor, o que Paulo estava se referindo? Aqui, Paulo estava se referindo, nesse pensar, Paulo estava se referindo, igreja, ao evangelho. Controle o pensamento, controle as suas ações, que o evangelho controle os seus pensamentos, que o evangelho controle as suas ações. Não se desesperem. O agradecimento maior dele foi para o Senhor, não foi porque ele também estava diminuindo a igreja, mas ele estava engrandecendo o nome de quem? O nome de Deus por causa da igreja. O nome de Deus porque a igreja se manifestou. O nome de Deus porque o Espírito Santo moveu os irmãos para que mandassem alguma coisa para ele. Mas só foi um lá. Talvez eles tenham falado assim, olha, eu não vou lá porque lá ele está preso, pode sobrar para mim. O outro diz, eu não vou no hospital, pastor, porque tem bactéria. Né? Tem bactéria. É porque eu tenho alergia, eu fico com a pele toda vermelha. Aí eu não posso entrar no hospital. Glória a Deus. Mas Paulo falou assim, olha, agradece a todo mundo lá por eles terem se lembrado de mim. Diga glória a Deus. Porque vocês têm que aprender uma coisa, quem tem que ser suficiente na vida de vocês é o Senhor Jesus. Por mais que vocês estejam na igreja, irmãos, a suficiência vem do Senhor. A suficiência vem de Deus. É isso que nós não entendemos, pastor. Não, a suficiência minha é o Senhor. Não, eu não. Pelo amor de Deus, me tira disso. A suficiência de vocês é o Senhor, porque na hora que eu falhar, a igreja cai. Mas se a suficiência for o Senhor, na hora que o pastor falhar, ou que qualquer membro falhar, a igreja permanece firme. Na hora que vier a crise, a igreja permanece firme. Vocês estão entendendo, amém? Por quê, pastor? Porque a suficiência de Paulo era o Senhor. Isso para ele era prioritário demonstrar. Olha, eu dependo de Deus. Isso não é afronta. Isso é um testemunho de fé. Isso não é afronta. Olha, eu não dependo de vocês, eu dependo de Deus. Mas Paulo era muito clássico para falar. Paulo sabia colocar as palavras, era um homem culto, inteligente, sensível e sensato. Amém? Então ele disse, olha o que ele fala, não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o quê? Com o que tenho, sei estar o quê, igreja? Abatido, e sei também ter o quê?
abundância em toda maneira e em todas as coisas. Ou seja, eu posso passar momentos bons e momentos o quê? De todas as formas e em todas as coisas. Ou seja, eu posso ter muito, mas também eu posso ter o quê? E também posso não ter nada. Porque eu vou permanecer firme com quem? Eu vou permanecer firme em quem? Firme no Senhor. Firme no Senhor, igreja. Ele destaca a primazia de Deus. Ele depois diz, tanto a ter fartura, como a ter o quê? Fome, tanto a ter abundância, como a padecer o quê? Necessidade. Aí ele declara a grande frase que a teologia da prosperidade usa, mas não em relação à fome. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas quando eu estou na vontade de Deus. Porque o que ele estava passando, irmãos, era a vontade de quem? De Deus. Você passa pela prova, mas é a vontade de quem, irmã? É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Não reclama, não. Pare de reclamar. Parem de reclamar. Se você não reclamar, sabendo que Deus controla a sua vida, a hora que o padrão cair, você vai poder todas as coisas, porque é a vontade de quem? De Deus. As pessoas dizem que Deus só quer você em cima. A teologia da prosperidade, ela fala da confissão positiva. Eu não aceito nada de ruim na minha vida. Meu Deus é dono do ouro e da prata. Eu também tenho que ser rico. Mas isso é o quê? Ignorância. Eu não considero isso evangelho, mas eu considero isso uma falsa profecia e uma grande ignorância. Ignorância porque você adota esse princípio falso. E você se torna um ignorante a partir desse momento. Mas Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? A condição que ele alcançou aqui, igreja, veja a condição, sei estar o quê? Versículo 12, sei estar o quê? Então tudo foi uma questão de experiência de vida. Olhe para mim, irmão, levante a cabeça. Sei estar. Ou seja, eu aprendi. Depois ele diz, eu aprendi. Ele aprendeu uma condição de vida, ele aprendeu uma maneira de viver, ele alcançou uma condição. Qual era, pastor? Contentamento. Eu sou autossuficiente. Eu sei passar por qualquer momento na vida. E isso é coisa de cristão. Ah, morreu fulano. Aguenta. Ah, pastor, fulano foi embora. Foi embora? Amém. Foi na boa hora. Porque foi no momento de quem? Foi no momento de Deus. Foi no momento de Deus porque você confia em Deus. Foi no momento de Deus que eu digo, é porque você é mulher de Deus. Foi no momento de Deus porque você é homem de Deus. Então não se desespere. Não se desespere, mas aprenda. Aprenda a segurar as pontas. Paulo disse, sei estar abatido. Estou instruído no meio do versículo, sim ou não? Alguém ensinou a ele a ser autossuficiente. Alguém ensinou a Paulo a ser independente das circunstâncias. O apóstolo não dependia de posição, o apóstolo não dependia do ambiente. Por isso que o pastor Luiz Fernando falou da questão da queda do líder. Alvoroçou o ambiente e atingiu o coração das pessoas. Mas por quê, pastor? Porque faltava maturidade. Porque a adoração não era para Deus. O pastor não era visto como um membro da igreja, era visto como Deus da igreja. O altar dele é dessa altura. Ó. O altar da igreja desse pastor é dessa altura aqui, ó, dessa altura aqui. Ele fica lá no alto e a igreja fica lá embaixo. Só que o Deus da igreja é o Senhor Jesus. O Senhor da igreja é Jesus Cristo.
Amém? Vocês têm que saber que o Senhor da igreja é Jesus Cristo, não sou eu, não. Amém? A obra tem que continuar. Pastor Luiz Fernando morreu, a obra tem que continuar. Ah, não, acabou a igreja. Acabou a igreja por quê? A igreja era eu? Não, a obra tem que o quê? Continuar, porque a igreja é o corpo de Cristo. O cabeça da igreja é Jesus, e Paulo, ele estava alegre. Mas por quê, pastor? Porque Deus estava no controle da vida dele. Então, Paulo não dependia de posição, Paulo não dependia de circunstâncias, Paulo não dependia do ambiente, Paulo não dependia das coisas, do que ia acontecer ou do que não tinha acontecido, mas ele confiava em quem? Em Deus. Ele vivia assim, igreja. Ele vivia desse jeito, dependente de Deus. Se vocês conhecem a história de Paulo, a palavra diz que ele chegou aí preso. Ele e Silas, e a palavra diz que a partir da meia-noite, o que eles fizeram? Oraram e o quê? Cantaram o quê? Cantaram louvores. Lá em Coríntios 12, a palavra diz que o mensageiro de Satanás colocou o quê em Paulo? Um espinho aonde? Na carne. O pastor faz o gesto para ajudar, né? Porque às vezes vocês não estão estudando, aí eu faço assim. É igual o professor Raimundo. O professor Raimundo fica dando as dicas, né? Quando é dona Capitu, né? Mas aqui não tem dona Capitu, não. Mas é aqui, ó. Foi o quê? Paulo recebeu o quê? Aí você lembra que é o dedo. É o espinho na carne, glória a Deus. Mas a palavra diz que ele ouviu de Deus que a graça era o quê? A tua graça me basta, a minha graça te basta. Paulo falou para Timóteo, olha, é muito bom a piedade com contentamento. Amém? Ele disse, é muito bom a piedade com contentamento. Então, igreja, alcancem essa independência. Parem de depender das coisas, das pessoas. Eu não estou dizendo que você tem que desprezar, não, mas seja mais firme, seja mais confiante, seja mais frio. Não por fingimento, mas por estrutura mesmo. Por estrutura. Papai falava assim, você é muito gelado. Eu falei, não sou não. Depende do momento. Glória a Deus. É assim, mas por quê, pastor? Porque a gente tem que ter estrutura, irmãos, para enfrentar esse mundo, para enfrentar as coisas, mas principalmente, eu quero que vocês aprendam a depender de quem? Depender de Deus, é isso, é andar firme na palavra, não é a estrutura do homem, essa estrutura que ele falava lá, frio, mas frio com a sabedoria da vida, com a malandragem da vida, mas nós não somos malandros mais. Se fomos, não somos mais. Amém? Se fomos, não somos mais, mas dependentes de quem? De Deus. E quando somos dependentes de Deus, somos independentes. Quando somos dependentes de Deus, somos autossuficientes, aprendemos a passar por tudo, confiando no Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A nossa relação com o Senhor, igreja, é isso que Paulo está ensinando. Um padrão de vida humilde depende da sua relação com Deus. Paulo não murmurava, Paulo não reclamava, Paulo não era pessimista, Paulo não reclamava de ninguém, porque as pessoas não fizeram nada por ele, ele não exigia que alguém fizesse alguma coisa por ele, mas ele fazia uma coisa, ele lutava. Ah, não, pastor, fulano não fez nada por mim, cicrano não fez nada por mim, me prometeram um emprego, não me deram. Continue lutando, irmã. Continue lutando. Ah, fulano ia me emprestar o dinheiro, não me emprestou. Continue lutando. Mas o murmurador, ele fecha a porta para ele mesmo. Quando você reclama demais, a porta fecha para você mesmo. Você mesmo fecha a porta para você quando você começa a reclamar. A Bíblia diz para vocês não se queixarem.
Paulo aprendeu a se adaptar à igreja. Pastor, o senhor está falando de quê? Adaptação a qualquer situação. Agora, tenha um bom pensamento da sua igreja. Conte com a sua igreja. Conte com a sua igreja. Não seja sozinho. Paulo segurava a onda, mas ele contava com a igreja. Tanto que ele se alegrou, porque a igreja foi. Mandou alguma coisa para ele. Conte com a sua igreja. Seja integrado na sua igreja. Acredite na sua igreja. Acredite na sua igreja, acredite nos irmãos da sua igreja. E você, como membro da igreja, esteja disposto a ajudar o irmão da sua igreja. Amém? Isso é o que, pastor? Nível alto de espiritualidade. Nível alto de espiritualidade. Paulo tinha uma igreja que se preocupava com o corpo e se preocupava com cada membro. Nós temos que nos preocupar. Pastor, por que não está cheia? Porque não existe preocupação com o corpo e não existe preocupação com o membro. Se vier, bem, se não vier, o quê? Amém. É assim que funciona. Por isso que as pessoas não se integram, porque elas não sentem o calor. Quem está, sente o calor do outro que está. Mas quem entra não é acolhido para entrar nesse calorzinho humano. Vocês estão entendendo, amém? Paulo não falou assim, essa igreja não demorou a vir, mas tem irmão que está visitando aqui. O pessoal da Universal foi lá em casa, da Mundial, da Semeando Amor, da não sei o quê. Mas você tinha que se apegar à sua igreja, irmão. Você então não faz parte da igreja, você está separado da igreja, você não está preocupado com a igreja. Mas a igreja tem que se preocupar em ajudar os fracos, a igreja tem que se preocupar a dar, a igreja tem que trabalhar arduamente para ajudar as pessoas. Paulo disse numa passagem, a maior felicidade é em dar do que o quê? Do que receber, igreja. Mas uma coisa ele ensina aqui, ser aluno da vida. Amém. Vocês não querem aprender com a vida. Vocês não querem aprender com as experiências da vida. Vocês não querem aprender com as coisas ruins. E muitas vezes nem com as boas. Amém? Mas eu digo, vamos aprender a viver. Vamos aprender a suportar. Vamos aprender a passar pela crise. Vamos amadurecer, irmãos. Vamos amadurecer. Não fiquem ansiosos, mas lancem sobre o Senhor a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. Deus, Ele sabe cuidar de nós. Paulo era o que, pastor? Autônomo. O autônomo, ele tem patrão? Não, ele trabalha por quê? Seu Jairo é autônomo. Amém? Amém? Você tem que procurar ter uma vida autônoma, você tem que procurar ser autossuficiente, mas sempre pensar o melhor em relação à igreja. Não é porque você é autônomo que você vai se desligar da igreja, mas pelo contrário, conte sempre, pense sempre melhor, pense sempre bem da sua igreja. Diga glória a Deus. Paulo tinha domínio próprio. Paulo, ele se alegrou com a igreja, porque a igreja ajudou, porque a igreja estava exercendo boas obras, e isso foi um motivo de alegria para ele, quando ele disse, no versículo 10, muito me regozijei no Senhor. Então, para terminar, igreja, mantenham a calma, mesmo vocês estão sendo humilhados, mesmo vocês passando por dificuldade, por escassez, mas mostrem a santidade. Amém? Pode fechar a Bíblia, vamos orar.